Graça e paz, é com alegria que nós estamos gravando mais um vídeo. Meu nome é Reginaldo, então vamos falar em nome da classe Doutrina da Igreja Batista em Brás Cubas, que chamamos de Sola Escritura. Estaremos dando continuidade ao estudo a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, e eu gostaria de lembrar também que, de uma maneira muito especial, nessa semana estamos celebrando a data mais importante do cristianismo, que é a Páscoa, onde nos lembramos da morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe, esse evento que nos dá sentido, esse evento que que nos trouxe vida, que nos reconciliou com o Senhor, que nos justificou. Então, no meio de tanta desgraça, a gente ter a oportunidade de se lembrar, sabe, de nos ser trazido à memória que através de Cristo nós temos vida, que através de Cristo nós somos mais que vencedores, que através de Cristo nós estamos seguros. É algo maravilhoso, meu irmão. Então que você tenha a oportunidade de pensar a respeito disso. Pensar nesse grande sacrifício de Jesus e ver que o que mais importa para a minha vida e para a sua vida é isso. Que é isso que nos garante vitória, é isso que nos dá vida, é isso que nos dá acesso ao trono da graça, que nos reconciliou com o Senhor. Quero te convidar a orar comigo agora, pedindo para que o Senhor abençoe a exposição da aula e que ela chegue até o teu coração de uma forma impactante. Sabe, que venha ser o Senhor falando com você através da palavra. Vamos orar? Senhor, nós vamos expor a Tua palavra aqui. E nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem sido bom para conosco. O Senhor nos salvou, ó Pai, através da cruz. Ó Deus, e nós não podemos ignorar isso, Pai. Nós não podemos ignorar que a nossa vida está nas Tuas mãos. E que Deus, em tudo dependemos do Senhor. Então pedimos que o Senhor use a Tua palavra novamente para falar conosco, que ela seja aplicável. Ó Deus, que as Suas lições venham penetrar no nosso coração. Ó Deus, venha motivar a nossa alma, para que venhamos continuar, ó Deus, a confiar, a crer nesse momento tão difícil que temos vivido. Ó Deus, quantas vezes os nossos olhos têm perdido a visão, temos tido a vista ofuscadas, ó Deus, olhando simplesmente para os problemas, para as tragédias, para as dificuldades. Ó Deus, mas que através da Tua palavra, nossos olhos sejam voltados para o Senhor. E assim venhamos crescer, ó Deus, na estatura e venhamos chegar, ó Deus, mais próximos, mais parecidos contigo. É nossa oração em nome de Jesus. Amém. Então vamos continuar estudando a carta do apóstolo Paulo aos Romanos. E nós, dentro dessa exposição, vimos que o que mais importante para o apóstolo Paulo aqui é a exposição do Evangelho. Depois de expressar o desejo ardente no seu coração de pregar em Roma, e pregar o Evangelho, do qual ele não se envergonha, não me envergonho do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, tanto do judeu, como do grego, do gentil, do romano, do bárbaro. Então ele olha que esse Evangelho alcança todas as pessoas sem distinção de cor, raça, etnia, mas esse Evangelho é poderoso para salvar. Então, para que o homem entenda, Romanos,
sabe? Aquele império poderoso, aquele império que era o berço de toda a cultura, de toda a riqueza, que tinha a política que mais tinha influência na época. O apóstolo Paulo estava disposto a ir ali pregar o evangelho e não tinha medo disso. Ele não se envergonhava de falar do evangelho diante daqueles sábios, filósofos, porque ele sabia que ali era o poder de Deus, que esse evangelho era de Deus, que era o evangelho de Jesus. E ele sabia como era a condição do homem, então ele descreve como que o homem estava vivendo, com o seu procedimento. Era um homem que era avarento, que era um homem que vivia debaixo de uma indisciplina, que era um homem que vivia debaixo de mentira, que era um homem que era desobediente ao Pai, que deixou de dar glória a Deus e passou a glorificar e prestar culto às coisas criadas, um homem que se entregou ao homossexualismo. Então Deus ele olha para o homem e demonstra então que esse homem ele é totalmente digno de uma ira, e não digno de salvação. E ele organiza então o apóstolo Paulo essa mensagem para demonstrar que diante da lei de Deus, todos os homens são culpados, todos pecaram, então por isso todos carecem da glória de Deus. Todos estão destituídos da presença santa do Senhor e não conseguem agradar a Deus baseado na obediência à lei. A lei demonstra então que todos eles, todos os homens, estão debaixo de uma condenação. Então ele agrega depois esse conteúdo dizendo que a única solução para o homem é que ele seja justificado por um outro, e esse outro seria Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo é perfeito, um novo Adão, aquele que veio cumprir todas as exigências da lei, aquele que tinha condição de nos salvar, porque ele mesmo não pecou, e então ele não merecia essa condenação. E por ser coigual a Deus, a ira, o nosso pecado que ofendeu um Deus eterno, poderia ser apaziguado essa ira, por causa que agora um outro coigual a Deus estava se entregando em nosso favor, um outro que era eterno. E essa é a visão do apóstolo Paulo, dizendo que nós somos incapazes de agradar a Deus, somos incapazes de nos achegar a Deus por nossos méritos, ok? Então o apóstolo Paulo ele desenrola e diz que o ponto-chave para mim e para você, o que nos outorga salvação é a justificação pela fé em Cristo Jesus. Aqui também não há distinção, a judeu, a grego, a escravo, a livre. Somente através da fé em Jesus Cristo é que nós somos salvos, pela fé. O apóstolo Paulo usou exemplos de Noé, de Davi, sabe, de Abraão, que ele foi justificado pela fé, isso antes da lei existir. Ele foi justificado baseado na promessa de que Deus lhe daria filhos, então foi baseado pela fé. Davi foi um homem que pecou e entendeu então que bem-aventurado é aquele que o Senhor não imputa culpa. Então ele foi justificado por essa fé no Senhor e não pelos seus méritos. A gente percebe essas coisas. Então o apóstolo Paulo ele continua caminhando dizendo que, olha, baseado nisso, agora eu tenho que viver pela fé. Porque uma vida guiada por mim mesmo, que é o capítulo 7, me leva a uma condenação. Me leva a uma vida de miséria. Porque o bem que eu quero fazer, esse eu não consigo, graças ao mal que habita em mim. Ou seja, em primeiro lugar, ele estava sentenciado por uma culpa por causa das suas atitudes, por aquilo que ele fazia.
sabe, pelo mal que ele executava, pela sua desobediência, pela sua glutonaria, por causa das suas bebedices, por causa das suas mentiras, ou por causa das atitudes mesmos, sabe, pelo ato deles cometer pecado. E então, no capítulo 7, a gente vê que esse ato dele cometer pecado era uma consequência de quem ele era. Porque o bem que eu quero fazer, isso eu não faço por causa da natureza, por causa do mal que habita em mim. Eu até gostaria de fazer o bem, mas eu não consigo. Então ele termina esse capítulo 7 com um grito desesperado, dizendo: miserável homem que sou, quem me livrará dessa carne? Então ele vê que uma vida guiada pelas suas próprias vontades e pelo seu desejo, ela é incapaz de agradar a Deus. No capítulo 8, é onde nós vemos uma resposta tremenda para aquela exclamação: miserável homem que sou, quem me livrará dessa carne? E começa com o capítulo 8, versículo 1, portanto agora já não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Aqueles que estão em Cristo já não há condenação, porque eles passaram da morte para a vida. É o estar em Cristo que faz a diferença. Então o apóstolo ele compõe um cântico de vitória no capítulo 8. Ele coloca ali uma vida guiada e dirigida pelo Espírito Santo. Okay? E nessa vida guiada pelo Espírito Santo, nós vemos o fruto de justiça sendo exposto ou sendo vivenciado por aqueles que têm Jesus agora. Porque um novo domínio reina sobre a sua vida. E que domínio é esse? É o governo do Espírito Santo. Esse Espírito Santo passa a interceder nos momentos de fraqueza. Esse Espírito Santo, ele faz com que o homem ele consiga cumprir o projeto de Deus na sua vida. Então Deus orquestra a salvação desde o chamado, desde a justificação, passa pela justificação, passa pela santificação e vai até a glorificação. Então, diante dessas coisas, nós vemos que já não há mais condenação, que ninguém pode acusar um filho de Deus, porque Jesus é quem o justifica, que em todos os momentos, em todas as dificuldades, em todas as tribulações, o Senhor se faz presente. O Senhor é aquele que, mesmo que durante todos os dias nós sejamos levados como ovelha perante o matador, o Senhor está conosco. E Ele nos faz mais que vencedores. E foi até aqui que nós terminamos a última sessão. E agora nós vamos começar o capítulo 9. Ele trabalha aqui, então, a distinção entre Israel e a igreja no plano de Deus. Ele estava falando só sobre igreja. Só sobre a salvação em Cristo Jesus, até o capítulo 8. O plano de Deus de salvar através do Evangelho. Aquele que chama, aquele que justifica, aquele que santifica e aquele que glorifica. Agora o apóstolo Paulo ele faz questão de trabalhar, então, a distinção entre Israel e a igreja no plano de Deus. E no capítulo 9, ele começa dizendo que ele tem uma consciência, ele confirma no Espírito Santo que ele tem muita tristeza e angústia no coração. Quando ele olha para Israel, e ele vê Israel como incrédulo nesse exato momento. Como alguém que não está desfrutando desse relacionamento com Deus. E ele diz que ele desejaria então ser amaldiçoado e até separado de Cristo por amor à sua nação e aos irmãos da sua raça, a esse povo de Israel. Ele diz: olha, deles é a adoção de filhos, deles são a glória divina, a aliança, a concessão da lei, a adoração no templo. Deles são os patriarcas, a partir dele vem toda a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de todos, benditos para sempre. Amém. Então ele começa descrevendo o capítulo 9 sobre essa realidade de Israel e o seu desejo, sabe, ali de que Israel fosse salvo.
Então ele diz, não pense, olhando para Israel, que a promessa de Deus falhou, pois nem todo descendente de Israel são israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão passaram a ser filhos de Abraão, ao contrário, por meio de Isaac. Então ele começa a dar alguns exemplos aqui, trazendo a ideia de que essa promessa de Deus para Israel não é aplicada somente por causa da linhagem sanguínea, tá? Não seria simplesmente, ou a ideia de que nem todo descendente de Israel é israelita, né? Nem todo filho de Abraão, descendentes de Abraão são filhos de Abraão. E aqui ele começa a fazer um argumento que dá um nó na cabeça de muita gente, porque ele começa a trabalhar a ideia da soberania de Deus dentro da eleição. E encaixar isso aqui é um problema para muitos ainda hoje, né? E a gente tem a Escritura nas mãos. Paulo escreveu porque essa dificuldade também se encontrava na igreja ali do primeiro século. Então, a gente percebe aqui do capítulo 9, do 1 ao 29, o seguinte, que embora a maior parte da nação judaica tenha rejeitado a Cristo, as promessas de Deus referentes à sua redenção nacional, essa redenção nacional não tem falhado, porque dentro da nação há um remanescente fiel, que quando chegar o tempo da restauração completa de Israel, ele formará o núcleo da nova nação. Então ele começa essa visão aqui, ele começa a expor isso, que haverá um remanescente, e esse remanescente ele tem uma eleição baseada na fé. O apóstolo Paulo, então, ele argumenta, utilizando que essa salvação aqui, ela se dá pela fé, na promessa, e Deus ele não está sendo injusto agora, olhando para esse aspecto de que essa nação estava sendo rejeitada até esse exato momento. Ele diz, nem todos os filhos de Abraão são descendentes de Abraão. Ele coloca como exemplo, então olha para Isaac. Isaac, sim, ele é considerado descendência. E Abraão teve outros filhos, né? A promessa disse que seria no tempo devido que Sara teria um filho, então a linhagem ela é contada a partir de Sara, então a bênção de Deus estava ali, é baseado na promessa, é baseado na eleição. E ele continua dizendo também, o apóstolo Paulo, falando, usando o mesmo exemplo ali, Rebeca, junto com Isaac, tiveram 2 filhos, gêmeos, mas antes de que eles fizessem qualquer coisa, tanto boa quanto má, sabe, para demonstrar que não é pelas obras, mas seria através da eleição, que Deus disse que o mais velho serviria o mais novo, como está escrito. Eu amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Então, o que diremos no capítulo 9, versículo 14? Acaso Deus ele é injusto por causa disso? O apóstolo Paulo mesmo, nessa carta, ele faz muito isso, né? Ele faz perguntas e responde essas perguntas. Por acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma, pois ele diz a Moisés, eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, eu terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Ele usa o exemplo de Faraó, dizendo, olha, eu levantei Faraó exatamente com este propósito, para mostrar o meu poder
e para que o meu nome seja proclamado por toda a terra. Portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer, e Ele endurece a quem Ele quer. Ele vai além ainda por causa do desejo de Paulo de que os judeus, de que os israelitas fossem salvos. Ele diz, mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Pois aquele que foi formado pode perguntar àquele que o formou, por que me fizeste assim? O oleiro não tem direito de fazer o barro da maneira como ele quer e para o fim que ele quer? Esse é todo o argumento de Paulo. Ele pode fazer alguns com fins nobres e outros com fins desonrosos. Então, se Deus ele quis demonstrar a sua ira, então, e suportou com paciência durante muito tempo alguns, ele não pode. Então, esse é o argumento que Paulo ele utiliza para dizer que a salvação, então, é baseado na eleição. Isso é uma doutrina bíblica, meu irmão. E que o apóstolo Paulo ele traz aqui, que veio desde o seu ponto desde a igreja primitiva. Ele, com todo o seu coração, com todo o seu amor, ele gostaria de olhar e dizer, olha, todo Israel é do Senhor Jesus. Que basta eles quererem. Mas quando ele começa a considerar toda a história, toda a prática da palavra de Deus, ele vê que a salvação realmente é pela fé. E que a eleição, então, predomina sobre a linhagem. Porque não são eleitos os israelitas nesse ponto. É isso que ele está querendo dizer, mas são aqueles que reconhecem, então, pela fé. Que foram chamados através do convencimento do Espírito Santo. Aí do versículo 30 em diante, do capítulo 9, do versículo 30 em diante, nós vamos até o 10, 21 mais ou menos, o apóstolo Paulo ele começa a trabalhar a ideia da incredulidade de Israel. Tá? E ele traz aqui então, dentro desse capítulo, aqui, né, desses dois capítulos, a partir do 9, 30 a 10, 21, que Israel foi rejeitado. Isso é inteiramente pela sua culpa. Quando se formos olhar de um modo prático, meu irmão, não existe ninguém merecedor da graça, da salvação, da misericórdia de Deus. Somos imerecedores, somos pecadores. Então, se Israel está sendo rejeitado, tá mesmo olhando para toda a promessa, mesmo olhando para todo o projeto e para o plano de Deus aqui, Deus ele não é injusto, porque Israel está sendo rejeitado inteiramente pela sua culpa e pela sua incredulidade. Sua incredulidade em relação ao Messias, sua incredulidade porque ele buscava muito a sua aceitação, olhando para a lei, buscando uma justiça que viesse através da lei, mas ele não a alcançou. Ele buscava a justiça, mas não a alcançou, porque ele não buscava pela fé, mas ele buscava como se fosse através das obras e através de uma obediência, através de uma aceitação. Se a obediência, ou se fosse através, então, aqui, através das obras, não seria fé, porque haveria um merecimento nele. Então, é isso que o apóstolo Paulo ele argumenta aqui. Então, esse povo, Israel, ele também precisava passar a acreditar, a depositar a sua fé em Cristo. Então, nesses capítulos, o apóstolo Paulo fala, olha, você foi rejeitado sim. Você foi rejeitado por causa da sua culpa, da sua transgressão, por causa dos seus erros.
Ele fala: posso testemunhar que eles tinham zelo de Deus, mas esse zelo não se baseava no conhecimento de Deus. Então eles amavam a lei, eles amavam aquilo que Deus representava, mas não conheciam a Deus, e isso trouxe condenação para si, trouxe condenação para esse povo. Ele fala: porque a obediência à lei condena, mas quando você olha para Cristo e deposita sua fé em Cristo, você vai entender que o fim da lei é Cristo e Ele é a justificação para todo o que crê. Então, Israel, se você quer ser salvo, você precisa depositar a sua fé em Cristo. E ele continua, esse capítulo 10, dizendo que se você confessar com sua boca que Jesus Cristo é o Senhor, e no seu coração você crer que ele ressuscitou dos mortos, você será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Então Israel precisava confessar o Senhor Jesus e crer em seu coração para que ele fosse salvo. E é a partir daí que o remanescente ele vai estar ligado. Que aquele de Israel e a salvação de Israel vai se encontrar. Essa resposta, então, se Deus tinha falhado, se a promessa de Deus não alcançaria Israel, aquilo que Deus prometeu e ele acompanhou no decorrer da história de forma progressiva, será que Deus tinha falhado? A promessa e o ponto que traz a resposta está aqui. Que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aquele que invocar o nome de Jesus, e esse remanescente teria que partir para este caminho. E nós vamos partir, então, para a conclusão dessa ideia da dispensação. Aqui no capítulo 11, então, o que nós vemos é que a rejeição de Israel não é total e nem o ponto final. Não é total por quê? Porque há um remanescente da nação que é fiel a Deus e a sua salvação, portanto, é um penhor da salvação da nação inteira, do capítulo 11, aqui do versículo 1 ao versículo 10, onde que, por acaso, então Deus rejeitou o seu povo, no versículo 1. O apóstolo então diz: de maneira nenhuma, eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, o qual de antemão conheceu. Ou vocês não sabem como Elias clamou a Deus contra Israel, conforme diz as Escrituras: Senhor, mataram os teus profetas, derrubaram os teus altares, sou o único que sobrou e agora estão procurando o único que sobrou e agora estão procurando matar-me. E qual foi a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não se dobraram os joelhos a Baal. Assim, hoje também há um remanescente escolhido pela graça. Então existe um remanescente da tribo de Israel escolhido pela graça. E se é pela graça, já não é pelas obras. Se fosse a graça, já não seria graça. O que dizer então? Israel não conseguiu aquilo que tanto buscava, mas os eleitos obtiveram. Os demais foram endurecidos, como está escrito: Deus lhe deu um espírito atormentador, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. E Davi diz que a mesa dele se transforma em um laço de armadilha, pedra de tropeço e retribuição para ele. Escureceram os seus olhos para que não consigam ver, e as suas costas fiquem encurvadas para sempre. Então existe este daqui que realmente está perdido nos seus pecados, porque eles voltaram os seus olhos para obras, mas existe um remanescente de Israel que é baseado na graça, no favor do Senhor.
Então ele explica qual que é a função da igreja, que são os ramos enxertados, que foram instituídos e que foram colocados no plano de Deus. Novamente pergunto, acaso tropeçaram para ficarem caídos? Israel tropeçaram para ficar caídos? De maneira nenhuma, ao contrário, por causa da transgressão deles veio a salvação para os gentios, para provocar a Israel em ciúmes. Então Deus estendeu a sua salvação para os gentios, nós somos alcançados por causa da rejeição de Israel, porque eles não cumpriram o propósito deles de ser bênção para todas as nações, então Deus os rejeitou. E nisso nós fomos alcançados, e quando fomos alcançados, passamos a ser povo de Deus, e isso provoca um ciúme em Israel. Então, mais se a transgressão dele significa riqueza para o mundo, e o seu fracasso riqueza para os gentios, quanto mais significaria então a sua plenitude. Estou falando a vocês, gentios, e agora o apóstolo Paulo fala para mim, fala para você, visto que sou apóstolo dos gentios, exalo como seu ministro, exalto o meu ministério, na esperança de que alguma forma eu possa provocar esse ciúme no meu próprio povo e alcançar e salvar algum deles. Então, através da salvação dos gentios, esses israelitas seriam alcançados. A rejeição deles e a reconciliação do mundo. Será que a sua aceitação então não viria e traria vida para esses mortos? Então o apóstolo Paulo ele tem essa fé e essa esperança que Deus use de bondade para com eles e não de severidade. Que Deus trabalhe no coração e desperte os remanescentes ali. Nós, como aqueles ramos enxertados que éramos de uma oliveira brava na nossa natureza e fomos enxertados dentro dessa oliveira, quanto mais aqueles que são das oliveiras naturais, filhos de Deus, não seriam enxertados e cultivados também se prostrasse, se chegasse diante de Deus através da fé? É isso que o apóstolo Paulo está trabalhando aqui agora. Então, no capítulo 11, versículo 25, ele diz: irmão, não quero que vocês ignorem esse mistério, porque é um mistério, para que não se tornem presunçosos. Israel experimentou um endurecimento em parte, até que chegue a plenitude dos gentios, a alegria dos gentios, a salvação dos gentios, porque assim todo Israel será salvo, como está escrito. Então, graças à plenitude dos gentios sendo salvo, alcançando a salvação, o povo de Deus ali, Israel, ele será salvo, todo Israel. Virá de Sião a grande promessa de Deus aqui escrita, o Redentor, que desviará de Jacó a impiedade. E esta é a minha aliança com eles, quando eu remover os seus pecados. Quanto ao evangelho, eles são inimigos por causa de vocês, mas quanto à eleição, são amados por causa dos patriarcas. Então eles são amados de Deus, pois os dons, o chamado de Deus são irrevogáveis. Assim como vocês, que eram antes desobedientes a Deus, mas agora receberam misericórdia graças à desobediência deles, assim também agora eles se tornaram desobedientes, a fim de que também recebam agora misericórdia, graças à misericórdia de Deus para com vocês. Então, se Deus utilizou de misericórdia para conosco, que éramos imerecedores, que eram oliveiras bravas, Ele vai olhar para Israel
com a mesma misericórdia e graça para esses que vierem como remanescente e esses que se colocarão diante de Deus, pois Deus sujeitou todas as desobediências para exercer misericórdia para com todos. Então, para que eles entendam, agora eles estão debaixo da desobediência, eles estão debaixo da ira, eles estão necessitados de salvação, porque só busca salvação aquele que tem consciência de que precisa. E é nessa situação que Israel se coloca. Então, quando eles reconhecerem que precisam da salvação, sabe, e eles buscarem a salvação em Cristo, eles serão acolhidos de novo pelo Senhor. E Paulo termina então essa sentença para falar dessas coisas que são incríveis, e é assim que eu queria terminar também, porque a gente nunca vai conseguir compreender profundamente todas essas coisas, os pensamentos de Deus, nós não vamos conseguir compreender o amor de Deus pelas nossas vidas, porque nós não merecemos. Nós, na celebração da Páscoa, podemos realmente ver que Jesus Cristo morreu, sofreu em nosso lugar. Eu queria que você pensasse, desse um brado de alegria nesses dias, que você considerasse realmente isso, porque o nosso Deus, ele é soberano, e foi na plenitude dos tempos que Deus enviou o seu Filho, nascido da mulher, debaixo da lei, para cumprir as exigências da lei que nos condenava, sabe, para nos dar salvação. Então o apóstolo Paulo, ele olha para toda essa realidade, profundidade teológica de que Deus, ele ama, que Deus, ele usa de misericórdia para quem ele quer, e que ele muda os corações, e de que ele traz para junto de si, que Deus, ele perdoa, de que Deus outorga misericórdia, que Deus, ele salva, que Deus reconcilia, que Deus justifica, que Deus redime, que Deus, sabe, ele propicia os nossos pecados. Então todas essas grandes verdades, todas essas grandes sentenças de que nós somos mais que vencedores e que não existe mais condenação para com nossas vidas, ele considera essas coisas, e no capítulo 11, versículo 33, ele diz: ó profundidade da riqueza e da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis são os seus caminhos. Sabe, mesmo com toda essa sabedoria para expor essas coisas, o apóstolo Paulo, ele considera como são profundas, sabe, a profundidade e riqueza da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? E ele termina dizendo, pensando dentro dessas profundidades, olhando para esse Deus que é tudo em todos, essa profundidade soberana, essa sabedoria, esse conhecimento de Deus, sabe, o quão inescrutável é os seus caminhos, sabe, que para a gente é impossível alcançar. A mente do Senhor, os seus pensamentos, sabe, que onde que não existe um conselheiro que lhe seja digno, quem lhe deu primeiro para que tivesse alguma recompensa, sendo que tudo pertence a ele. Então ele termina dizendo, pois dele, por ele e para ele são todas as coisas, então a ele seja a glória para sempre. Amém. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Que Deus abençoe os irmãos. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Amém. Deus abençoe, irmão.